E aí pessoal, tudo bom? Estamos novamente aí para uma aula número 2 agora. Vamos continuar então? Pois é, hoje nós vamos ver umas coisas a mais interessantes para a gente continuar aprendendo e desenvolvendo programação em linguagem C# para automação. Ok? Vamos lá então? Muito bem, então nós vamos começar aqui com nossas observações iniciais. Deixa eu só alterar aqui. Vamos começar aqui então com nossas observações iniciais, que são importantes, tá? Então eu gostaria de primeiramente comentar com vocês aqui o que nós já vimos na aula anterior, aula número 1. Nós já vimos comandos de entrada, saída, estruturas variáveis e outros detalhes. Então estava lá console.writeLine, console.readLine, declaração de variáveis int, double e string, como criar, usar as variáveis e etc. Aula muito importante, essa primeira. Nessa segunda, o que nós veremos? Operadores. Esta aula aqui é um pouco mais teórica, mas eu vou usar nas próximas partes desta mesma aula esse conteúdo. Então, nesta parte da aula vai ser um pouco mais teórico. Então, a gente vai ver operadores, as estruturas básicas de condicional. Isso sim é um pouco mais profundo, mas vai ser numa próxima parte da aula. Bom, operadores. Então vamos começar aqui com esse conteúdo aí. Operadores. Talvez você pergunte, o que é isso? Operadores. Então essa é uma pergunta interessante, né? Operadores são muito importantes para a linguagem de programação. Eles exercem um papel fundamental na construção das expressões lógicas, expressões aritméticas e assim por diante. Bom, vamos entender um pouco melhor isso. Operadores são fundamentais, como eu disse, nessa montagem. Existem vários tipos de operadores para vários tipos de expressões. Existem as expressões de atribuição de variáveis, nós até vimos algumas. Existem as expressões aritméticas, que são a parte matemática, cálculos. Existem as expressões lógicas, que nós vamos ver mais para frente. E as expressões relacionais, que estão ligadas também às expressões lógicas. Então, tudo isso aí envolve operadores. Para cada tipo de expressão, eu preciso usar operadores diferentes. Vamos começar então com os operadores de atribuição, que você já viu um pouquinho. Bom, o que você viu na aula passada? O operador básico de atribuição, que é o caractere igual. Para que mesmo que eu uso isso? Então talvez você se lembre da aula passada que eu tinha uma variável e queria colocar um valor dentro dela. Aí eu coloco lá o igual para colocar o valor dentro dela. Essa é a operação básica de atribuição, quando eu quero pegar um valor e colocar dentro de uma variável. Então, aqui eu tenho alguns exemplos do que a gente viu. Por exemplo, se A e B são variáveis do mesmo tipo, string, string, ou int, int, ou double, double, vamos trabalhar com int. Então, A é igual a B, significa o quê? Que eu estou pegando o valor de B e jogando dentro de A. Nesse caso aqui, ó, especificamente, nesse caso aqui, ó, B vai para dentro de A. Não importa qual seja o valor dele. Ou eu posso fazer A dentro de B. Ou eu posso fazer A é igual a A mais B. Olha só, eu estou adicionando aqui uma conta que é do mesmo tipo. Então, se for números inteiros, eles vão adicionar um ao outro e depois colocar dentro de A. Ou então B é igual a B mais A. Mas eu posso fazer isso? Eu posso colocar B dentro de próprio B? Até pode. Mas se eu colocar B é igual a B, não vai mudar nada. Mas se eu colocar B igual a B mais A, primeiro ele faz a conta e depois ele atribui. Então, por isso, é sim válido. Outro exemplo, se A e B são variáveis do tipo int, então, por exemplo, A igual a 10, ou B, eu posso colocar 10 dentro da variável A, ou eu posso colocar 10 dentro da variável B, ou eu posso colocar B mais 10, algum valor qualquer que está em B, mais 10 dentro da variável A, ou B é igual a A mais 10, então eu estou usando valor literal aqui. Ou eu posso colocar A igual a A mais 10, ou B igual a B mais 10, e assim por diante. Então são vários exemplos que
porque eu posso misturar variáveis, posso misturar valores literais. Aqui, inclusive, eu tenho uma conta aqui, A mais B, infelizmente está faltando um pedacinho aqui, se apagou, mas seria A é igual a A mais B vezes 2. Aqui teria um número 2. Vamos ver se eu consigo marcar aqui. Vezes 2. Não ficou muito bonitinho não, mas deu para entender, né? Então, essa é uma conta válida também. Primeiro eu faço A mais B, depois eu multiplico por 2. Então eu estou montando uma expressão aritmética. Depois de tudo isso aqui, aí é que o valor vai para dentro de A. Então isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui é muito importante para vocês fazerem as montagens do processamento do programa. Todos os cálculos vão ser feitos dessa forma e depois colocar o resultado dentro de uma variável, se necessário. Às vezes não, mas a montagem é uma expressão aritmética junto com uma expressão de atribuição, como a gente viu aqui. Mas não é só isso, né? As expressões de atribuição têm algumas variáveis. Veja que isso é importante, que agora é coisa nova. Até agora a gente viu um operador que você já conhecia, que é aquele igualzinho. Mas agora eu quero apresentar para vocês novos operadores de atribuição. Mais, menos, menos, mais igual, menos igual, vezes igual, dividido igual. Presta atenção nisso daí. Para que serve esses operadores aí? O que eu faço com esses operadores aí? Eu vou explicar um a um, certo? Eles servem para fazer uma expressão e ao mesmo tempo para fazer uma atribuição. Uma expressão matemática e ao mesmo tempo para fazer uma atribuição. Eles são abreviações. Então veja, vamos começar aqui pelo mais. Então tá lá, quando que a gente usa mais? É um operador de incremento unitário, ou seja, eu adiciono mais um. Mais significa mais um. Ou seja, se nós temos uma variável int ou double, eu adiciono mais um a ela. Simples, né? É isso aqui, ó. Eu tenho uma variável que vale 1, a igual a 1, a mais adiciona mais 1. Então, a passa a valer 2. Veja que eu não uso igual aqui. É simplesmente a mais. Isso já é uma abreviação que significa adicione mais 1 ao que já está lá dentro da variável. A mesma coisa é o menos, só que invertido. O menos é um operador de decremento unitário, ou seja, eu retiro 1. Por exemplo, eu tenho uma variável que vale 1, a igual a 1. A menos, ela passa a valer 0, depois que eu dei um decremento nela, a menos. Aqui, a única coisa que está faltando um ponto e vírgula aqui, né? Ponto e vírgula, tá? Não vai errar não aqui. Ok? Muito bem. Então, esses operadores são muito usados, tá? Esses são operadores, o mais e o menos, a gente precisa direto dele, porque muitas vezes a gente vai querer sempre adicionar mais um a uma variável, ou tirar de um em um, tá? Então, e por isso a importância deles. Continuando, tem o mais igual agora. O que é o mais igual? É um operador de incremento não unitário. Então, eu quero fazer a mesma coisa que o mais, só que ao invés de eu adicionar mais 1, eu quero adicionar mais 2, ou mais 3, ou mais 4, mais 5, aí já é indefinido. Por exemplo, eu tenho a variável a que vale 1. Se eu usar o mais igual a 12, então a passa a valer 13, porque eu adicionei mais 12 à variável a que já tinha 1. Ou seja, eu poderia fazer exatamente a mesma coisa que isso, fazendo a é igual a mais 12, mas ficou horrível esse aqui. Perdão. Eu poderia fazer a mesma coisa fazendo a igual a mais 12. Mas isso aqui é uma abreviação, vai mais rápido. A mais igual a 12. Então ele adiciona mais 12 à variável. Passa a valer 13. Interessante isso daqui, pessoal. Presta atenção. Isso aqui é muito utilizado, especialmente para texto. Sim, dá para fazer conta com texto? Mais ou menos. Dá para grudar texto, concatenar. Vocês já viram que o maisinho faz isso. E o interessante é que o mais igual é muito útil também para fazer isso com texto. Então, por exemplo, eu tenho lá string x
igual a R2. Isso é um texto, R2. Então, 1x vale R2. Se eu fizer x mais igual a D2, o que ele faz? Ele não apaga o R2, ele adiciona, ele concatena x mais igual, mantém o que está lá e adiciona mais. Então, passa a valer R2D2. Muito legal, né? Isso aqui é muito útil para texto. Continuando, as expressões. Agora, o menos igual. Operação de decremento não unitário. Então, a mesma coisa que o mais, só que invertido. Por exemplo, tenho A vale 1, igual a 1. Se eu fizer A menos igual a 12, eu tiro 12 do 1. Então, ele passa a valer menos 11. Então, é a mesma coisa, só que para subtração. E a mesma coisa segue o mesmo modelo, mesma linha, para multiplicação e divisão. Só que cuidado, a divisão é mais perigosa, porque a divisão você tem que tomar cuidado com números inteiros, porque nem sempre uma divisão dá um número inteiro. Por exemplo, int igual a int a igual a 2, então a vale aqui está escrito 2, mas vale 1. Desculpa. Aqui, ó, int a igual a 2, então a vale 2, não 1, né? Desculpa, tem errinhos aqui. 2. Certo? Se eu fizer a vezes igual a 4, então é a mesma coisa que fizer a é igual a vezes 4, ou seja, 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. Então, a passa a valer 8. E o a dividido igual, então, se eu fizer isso em seguida, depois, sem atribuir novos valores, quer dizer que o a agora aqui, nesse momento, vale 8, então eu faço 8 dividido por 2, vai dar 4. Então, essa é a sequência aqui, certo? Então, esses operadores são os operadores de incremento e decremento e também os operadores de multiplicação e divisão junto com atribuição. Perceba, eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. É muito útil saber isso daqui. Embora a gente use muito mais, só o igual sozinho, faço a conta depois e atribuo. Mas muitas vezes eu vou precisar usar esses operadores que eu te apresentei aqui, que são especiais para essa finalidade. Excelente! E agora, o que nós vamos ver? Algo importante sobre expressões aritméticas. Sobre a expressão matemática usando mais. Perdão, eu agora estou saindo das expressões de atribuição e agora estou entrando na expressão aritmética, matemática. Eu vou passar rápido aqui porque isso é simples. Vocês já estão acostumados a fazer operações com isso aqui, até no Excel, outros softwares e assim por diante. Então, dentro da linguagem de programação, não tem muita diferença. O que eu tenho aqui? Eu tenho operadores como o mais, o menos, o multiplicação, divisão, e eu tenho esse aqui, que não é porcentagem, é resto de divisão. Daqui a pouco eu falo dele. Vamos falar especificamente sobre cada um deles. Começando aqui, ó. Além dos operadores, as expressões aritméticas podem ser compostas de valores literais, quando são digitados no código, ou seja, quando eu digito um número, por exemplo, 2 mais a, então a é uma variável, mais é um operador e 2 é um valor literal. Eu também posso ter valores invariáveis, como a, b, c e assim por diante. Eu posso ter, mais para frente a gente vai ver, funções. Por exemplo, eu quero fazer um logaritmo, quero fazer uma potenciação, radiciação. Não existe um operador para isso na linguagem, mas existem funções que a linguagem já tem pronto, eu posso usar. Mais para frente a gente aprende a usar elas. E também, presta atenção, eu posso usar parênteses para criar ordem de precedência. O que é uma ordem de precedência? É quando eu preciso fazer uma conta antes da outra. Mas dentro da matemática existe uma precedência. Por exemplo, multiplicação e divisão é feito primeiro que adição e subtração. Mas eu quero forçar o meu cálculo a fazer primeiro a subtração ou a adição. Então eu uso parênteses. E se eu precisar de mais, eu vou colocando parênteses por fora. Então ele vai sempre executar os parênteses mais internos do interno para o externo. Caso não tenha parênteses, ele vai pela ordem de precedência natural. Isso é importante para a gente criar corretamente as expressões aritméticas. São a parte matemática da coisa. Exemplos. Eu tenho aqui, ó, int igual
A igual a 20, int B igual a 10. Então, eu tenho duas variáveis, uma vale 20 e outra vale 10. E uma variável R, que por enquanto não vale nada. Então, eu vou começar a fazer cálculos com ela. R é igual a mais B. R vale 30. Simples. R igual a menos B. R vale 10. Estou fazendo, as variáveis estão fazendo conta simplesmente automaticamente. A vezes B, 200. 10 vezes 20, 200. A dividido por B, 20 dividido por 10, vale 2. R vale 2. R igual a resto de divisão por B. Quer dizer, 20 dividido por 10, sobra algum resto na divisão? Não. Então, vale 0. Interessante, mais pra frente eu vou falar melhor sobre esse operador. Agora veja, aqui tem uma expressãozinha já, ó. R, A mais B vezes 10. Nesse caso, o que é feito primeiro? Qual é a conta que é feita primeiro? Vamos entrar na ordem de precedência. É claro que, pela matemática, primeiro B vezes 10. Então, B vale 10, 10 vezes 10, 100. Depois que o 100 está feito, ele soma com mais A, que é 10. Aliás, B vezes 10 é feito primeiro, então a conta que está errada, né? Porque B vezes 10 é 200 e não 120. Aqui está errado. Então não vai fazer A mais B primeiro. Desculpa aí, ó. Aqui ele vai fazer B vezes 10. Assim, tá certo? Desculpa de novo. Eu não vou cortar esse vídeo, tá? Vai ficar assim mesmo. Deixa eu usar uma borrachinha aqui, que eu tô falando uma coisa que tá certa. Então, na verdade, B vale 10. 10 vezes 10, 100. Depois que o 100 está feito, mais A. A vale 20, 120. Correto. Aí, sim, agora eu inverti. Agora, eu estou forçando a conta de adição ser feita primeiro por causa dos parênteses. Então, A mais B, 30 vezes 10, 300. Olha aqui, agora tem uma expressão mais complexa, mais parênteses. Então, o que ele vai fazer? Primeiro os parênteses internos. A mais B, 30. A mais 2, 22. B mais 5, 15. Então, é 30 vezes. Aí, ele vai multiplicar aqui, ó. 30 vezes. Vezes, primeiro faz vezes, depois faz o resto. Então, vai fazer 30 vezes 22. Essa conta aqui sim está errada. Ou não, não sei. 30 vezes 22. Depois, 10 vezes 22 dá 220. Vezes 3 dá 660. Vezes B mais 5 vezes 15. 660 vezes 15. Né? Essa conta está errada. Aí todo esse valor vezes 2. Aí eu faço vezes 2. Aqui também acho que era para ser dividido. Enfim, eu tentei fazer uma conta aqui, não está muito correto o resultado, mas a ideia aqui está certa. Primeiro ele fazer os parênteses internos, depois o externo. Por último, ele vai multiplicar todo o cálculo por 2. Certo? Bom, vamos lá, vamos pensar um pouquinho antes de continuar. Então nós vimos aqui que dá para montar expressões matemáticas mais complexas, por enquanto usando operadores básicos, mais ou menos multiplicação e divisão, e montando conforme a necessidade. Então, se eu tiver que montar uma fórmula científica, eu monto usando esses operadores. Continuando aqui, então, alguns aspectos importantes. Há que tomar cuidado com alguns aspectos aqui. Por exemplo, números inteiros e double na mesma operação. Isso é perigoso, porque números int pode guardar somente int. Então, pode haver alguns probleminhas aqui. Por exemplo, vamos citar aqui, ó, double A vale 34.9. Até aí tudo bem, né? Sem problema nenhum. O que acontece é o seguinte, eu tenho uma outra variável, double B, igual a 2.0, sem problema. E double S, sem valor, int R, sem valor. Agora que começa a dar problema. Então, eu resolvo colocar aqui dentro de S, que é do tipo double A mais B. Tudo bem, nesse caso não dá problema não, porque A e B são double, então a soma deles vai dar 36.9.
levando em consideração as casas decimais. Aqui sim é o problema, porque R já não é uma variável do tipo inteiro. Na verdade, essa é uma operação inválida, por isso que tem que tomar cuidado. Isso aqui é errado. Por quê? Porque eu não consigo colocar um valor double dentro de uma variável inteira. Então, mesmo que eu conseguisse e convertesse, então R valeria 36, que eu perco as casas decimais se eu fizesse uma conversão forçada. Mas essa conversão automaticamente não é permitida pela linguagem. Não se pode colocar um valor double dentro de um inteiro, não cabe. O contrário, sim, o contrário dá. Eu consigo colocar um inteiro dentro de um double. Perdão, tem algumas marcações aqui, preciso apagar. Nesse caso aqui, especificamente, tem algumas outras questões aqui. Operações de divisão também são problemáticas. Você tem que tomar bastante cuidado. Quando a gente usa esse operador aqui, que é o operador de divisão, o que acontece? Pode ter resultados diferentes quando você faz divisões de inteiros, quando você faz divisões de doubles. Exemplos. Tem uma variável R inteiro, uma variável S double. Então veja, se eu usar o inteiro para receber um 10 dividido por 3, beleza. Beleza não, né? Porque ele vai dividir 10 por 3, mas vai ser uma divisão de inteiros. Qual é o resultado disso? 3. R é igual a 3, porque R é inteiro, 10 é inteiro, 3 é inteiro. Então ele esquece de todas as casas decimais que teria se houvesse uma divisão de double. Ele simplesmente ignora, joga fora. Esta operação já é uma operação não válida. Por quê? Porque R é um número inteiro, mas 10.0 digitado dessa forma no texto do código, ele passa a ser double e 3.0 também. Então essa divisão ela resulta num double, e double não cabe dentro de R. Mesmo que coubesse, eu teria um valor do tipo 3, porque eu ainda assim estou guardando o inteiro. O inteiro não consegue guardar casas decimais. Agora, veja ao contrário, eu tenho uma variável S que é double, mas a divisão que eu estou fazendo é de inteiros. 10 é inteiro, 3 é inteiro, mesmo que seja digitado aqui no código. Então, S, embora permita guardar valores com casa decimal, não vai guardar as casas decimais porque a divisão não é de double, a divisão é de inteiro. Então, o resultado disso é 3.0. Embora guardando double, ele não pega as casas decimais devido aos números aqui. Nesse caso, sim. Agora sim. Então, se eu quiser fazer uma divisão de doubles, eu preciso usar valores doubles na minha composição. Então, se eu colocar 10.0, 3.0, eles passam a ser double. E aí sim, S passa a valer 3.3, e assim por diante. Então, prestar bastante atenção nessas questões aí. Outra coisa que eu mencionei é o operador porcentagem, o resto de divisão. Bom, como é que funciona? Não confunda com porcentagem. Mais uma vez, lembrando isso. Ele funciona da seguinte maneira. Por exemplo, tem um inteiro R double S e eu faço a divisão com o inteiro. Se eu fizer a divisão com o inteiro, 10 dividido por 3, então, se fosse uma divisão normal, se fosse a barra, o resultado seria 3. Mas o resultado é 1, porque é o resto da divisão. Porque 10 dividido por 3 dá 9, alguma coisa. Ou dá 9, restando 1. Porque 9 vezes 3 dá... Ou 3 vezes 3 dá 9. Sobra 1. Não é mais ou menos isso. O resultado inteiro é 3, o resto é 1. Se eu dividir 9 por 3, nesse caso não sobra nada, porque 9 por 3 é exatamente 3. 3 vezes 3, 9. R, então, vale 0. Não tem resto. Resto nulo. Aqui temos outro caso aqui interessante. Eu estou fazendo uma divisão e quero o resto da divisão, mas os números são double. Então, nesse caso, o resultado, na verdade, eu teria um resultado não válido também, porque isso é uma divisão de doubles, e aqui não comporta. Mas se comportasse, eu teria apenas o 2, porque o resto não comportaria. Eu teria que fazer algo parecido com isso. 10 dividido por 3, o resto é 1.0, porque o resto, na verdade, é 1 inteiro, mas como S é double, ele acrescenta o ponto 0.
E 12.3 dividido por 3.4, usando uma variável double como resultado, aí sim eu consigo o resultado pleno. 2.1 e outros números adiante é o resultado da divisão de 12.3 por 3.4, o resto da divisão. Então, isso normalmente é muito mais utilizado em números inteiros, né? A gente usa esse valor de resto de divisão, também chamado de mod, para números inteiros. Por exemplo, um lugar muito legal de utilizar isso aí. Quero saber se o número é par ou ímpar. O número é par quando, se dividido por 2, não tem resto. Simples assim. Qualquer número divisível por 2 que não tem resto é par. Qualquer número que dividido por 2 tem resto 1 é ímpar. Muito simples. Isso é muito utilizado para saber se um número é par ou se ele é ímpar. E outras situações também pode ser usados o resto de divisão para saber, por exemplo, ou para multiplicar por milhares, algo assim, operações interessantes aí que pode ser usado. Muito bem. Então está chegando ao fim aí. O que a gente vai ver daqui para frente? A gente viu até agora esses operadores. Então, os próximos passos, quais seriam? A gente viu então operadores básicos, operadores de atribuição, operadores aritméticos, mas eu quero também trabalhar com complexidade de algoritmo, ou seja, algoritmos mais complexos. Então eu preciso aprender outros tipos de operadores lógicos, operadores relacionais. Esses operadores eles vão trabalhar juntamente com o que a gente vai ver em seguida, na terceira parte dessa aula, que são as estruturas condicionais, através de uma expressão lógica e relacional. Isso é muito importante para quem quer aprender a programar. É um dos pilares da programação. Então, realmente, eu preciso que você aprenda isso. Na próxima aula, então, a gente vê os operadores lógicos e relacionais, para a gente entender bem. E na terceira parte, essas estruturas importantíssimas da linguagem, que são as estruturas de condicional. Hoje não mostramos quase nada aqui na parte prática, mas aguarde aí que a gente vai ver nas próximas aulas. Agradeço aí por essa aula. Até a próxima. Tchau!